Às 4 minutos, direto de Porto Alegre, Guilherme Macalossi, com destaque hoje da capital gaúcha, não é, Macalossi? Bom dia. Bom dia aos nossos telespectadores na Band News e também conectados através da Rede Rádios Bandeirantes em todo o país. E aqui na capital cresce a pressão sobre o prefeito Sebastião Melo, porque é apontado que o colapso no sistema de drenagem foi determinante para que a enchente que acabou se dando na capital fosse ampliada. Não, ninguém está dizendo que Porto Alegre não seria afetada, dado o volume de chuvas que caiu no estado do Rio Grande do Sul ao longo do mês de maio. Como o Guaíba recebe água vinda de muitos dos rios que acabaram se tornando verdadeiras torrentes, era óbvio que uma cheia se tornava mais do que certa. O problema é que o sistema da capital parece que não foi devidamente atualizado ou não foi devidamente protegido de modo a dar a resposta que se esperava diante de uma situação inaudita, inédita, extraordinária. É claro que se nós tivéssemos aqui um sistema mais efetivo, talvez o impacto das chuvas fosse contingenciado ou tivesse sido atenuado. E o prefeito foi cobrado ontem com o surgimento de um documento assinado por técnicos vinculados ao Departamento Municipal de Água e Esgoto, engenheiros, apontando para o problema nas unidades de bombeamento de água pluvial. O documento especificamente, datado de 2023, quando Porto Alegre já havia enfrentado uma cheia considerável do Guaíba, faz apontamentos importantes. E eu vou me valer do próprio texto do documento para que os nossos telespectadores e ouvintes fiquem cientes de que a linguagem e os apontamentos feitos aqui são absolutamente técnicos. O documento diz o seguinte, abre aspas, alertamos sobre a necessidade urgente de resolução da demanda apresentada nesse expediente, ou seja, elevação das paredes do poço de descarga das EBAPs 17 e 18, sendo recomendado a priorização em relação a outras demandas de projeto, tendo em vista o alto potencial de prejuízo para a cidade. E aponta também sobre os efeitos de uma enchente acima de 3,40 metros, que foi o limite testado na enchente anterior, de 2023. Estas EBAPs são as unidades de bombeamento de água pluvial, elas esgotam a cidade. Elas fazem com que a água das chuvas seja remanejada, seja devolvida para o Guaíba. Bom, na medida em que o Guaíba avançou, o sistema hidráulico de Porto Alegre foi necessariamente pressionado. O problema é que esse sistema hidráulico não deu conta do recado. E agora começam a surgir elementos técnicos apontando para o que poderia ser talvez uma omissão em relação à necessidade de reparos urgentes. Num tempo, numa janela que permitiria tais investimentos. Foram estas EBAPs que falharam, que ficaram desprotegidas e que fizeram a água subir em locais antes não imaginados. E eu posso mencionar outras que estão em locais que, mesmo sob enchentes anteriores, não foram afetadas. Áreas centrais. Mas é óbvio, a gente não deve prestar atenção apenas a esses locais, porque há áreas inundadas em Porto Alegre, principalmente na região norte, onde se concentram pessoas que vivem e têm baixa renda. E são exatamente esses locais que hoje são atendidos pelo apoio concedido pela Sabesp. Ontem, o governador Eduardo Leite, inclusive, conversou com o governador Tarcísio de Freitas. As enormes bombas que são
acopladas hoje ao sistema e que são flutuantes, estão bombeando água para fora, mas hoje numa situação quase que inversa, porque em certos locais a água acumulada dentro da cidade está acima do nível do Guaíba. E em resposta a esses documentos, ontem o prefeito atribuiu narrativas políticas. Bom, para os nossos telespectadores e ouvintes, pouco importa qual é a visão ideológica que um determinado elemento tem, se quando ele se manifesta através das instâncias competentes, ele o faz através de linguagem técnica. Um documento precisa ser respondido tecnicamente. E não me parece que tenha sido o caso aqui. Olá, Guilherme Macalossi, muito bom dia.